vou apresentar ponto 1, 2, 3, 4 pontos que mostram como a crise ministerial é parte de um processo de enfraquecimento do Bolsonaro, ao mesmo tempo que o nosso desafio para derrotar a extrema-direita é ainda em 2021. Oi, tá me escutando? Como é fácil impor uma ditadura no Brasil? O meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. Os militares não faltaram no passado e não faltarão sempre que o país precisar. A crise militar mostra o enfraquecimento do governo Bolsonaro. O Bolsonaro tentou usar o exército como correia de transmissão das ideias negacionistas e obscurantistas que ele conduziu durante toda a pandemia. Não se trata de enxergar o exército como democrático, mas entender que a demissão do Fernando Azevedo e uma reação inédita à entrega dos 3 comandantes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica de uma vez só é uma crise sem precedentes na história do Brasil. The system is, of course, under stress, but it's holding fine. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio. Por favor, eu peço que vocês disparem esse vídeo. Procura outro para pagar a tua vacina. Diferente de 64, quando todos os setores da elite, política, econômica e empresarial e a grande mídia estavam unificadas para apoiar o golpe de 31 de março, isso não acontece em 2021. A divisão burguesa se dá pelo enfrentamento da pandemia, se dá pelas relações obscurantistas que fazem, inclusive, o Brasil perder mercado, ou mesmo essa política de desmatamento comandada pelo Ricardo Salles, junto com o agronegócio atrasado. Nós temos, sobretudo, uma divisão burguesa expressa no Supremo Tribunal Federal e na Carta dos 17 governadores sobre o enfrentamento à pandemia. A carta assinada pelos banqueiros com economistas burgueses mostra uma ruptura, ou pelo menos um sinal de basta. A anulação dos processos políticos que condenaram Lula em 2018 no Supremo Tribunal Federal e a suspensão do Moro também é parte ou expressão de uma divisão burguesa. Além disso, fazendo ainda um paralelo com 64, nós temos uma conjuntura mundial muito diferente. Enquanto 64 eles estavam unidos e tinham Operação Condor para financiar as ditaduras na América Latina com medo do que tinha acontecido em 59 na Revolução Cubana, agora a extrema-direita tem sido derrotada mundialmente. A derrota eleitoral do Trump nos Estados Unidos, o golpe da Bolívia que foi derrotado um ano depois pelo movimento de massas. O ponto ápice foi o golpe em Mianmar, mas que tem uma resistência democrática de semanas. Portanto, a lógica mundial não é de um cenário pró-golpe, e sim de mais polarização, de mais enfrentamento e, obviamente, de aumento da crise econômica do capitalismo. Vou cortar essa última parte. Mas o que eu posso dizer do Bolsonaro é que é um homem correto, sério, simples. Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. A aproximação com o Centrão é expressão desse isolamento do Bolsonaro no andar de cima e, ao mesmo tempo, da utilização dos velhos métodos da política podre brasileira para construir uma base alugada no Congresso Nacional. Não mostra a força do governo, mostra justamente a fraqueza. Essa aproximação teve um alto custo para os cofres públicos, com emendas parlamentares liberadas, incluindo para eleger o seu presidente na Câmara e no Senado. Agora, em 2021, nós vimos um orçamento que é um orçamento escandaloso, uma peça de ficção científica de terror, em que eles cortam dinheiro das áreas sociais, tem uma política de teto e de austeridade para saúde, para educação, para assistência, mesmo para o enfrentamento ao Covid, mas que tem bilhões para o Ministério da Defesa, para tentar conter os militares, e também mais de 30 bilhões para emendas parlamentares e comprar os parlamentares do Centrão. Mas não nos esqueçamos, o Centrão é sempre fisiológico. Estava com a Dilma até a sexta, inclusive com ministérios, se licenciaram e foram domingo, lá em 2016, votar a favor do golpe parlamentar.
novidade que o governo tem perdido popularidade. A pesquisa, de novo, seja pelo boicote às vacinas, seja pelo negacionismo e os crimes contra a humanidade que cometeu no enfrentamento à pandemia. O aumento do desemprego, da fome e, infelizmente, da letalidade do vírus faz com que o setor veja que o grande responsável nessa crise enorme do país é o governo Bolsonaro. Um setor importante dos servidores públicos, sobretudo as polícias, fizeram mobilização contra a PEC 186, que congela salário de servidores até 2036 nos estados. Nós também vimos a tentativa da escalada fascista de atacar aqueles que chamam o Bolsonaro com o nome que ele merece, genocida. Perderam também, atacaram Felipe Neto, atacaram jovens aqui em Brasília e aumentou a mobilização nas redes, na hashtag Bolsonaro Genocida, assim como nas ruas, porque nós abrimos faixas bem grandes Bolsonaro Genocida aqui. Enquanto Bolsonaro e for presidente, ele pode sempre atentar contra as liberdades democráticas, mas se ele avançasse na tentativa de um golpe, era mais fácil ele sofrer um impedimento nesse momento do que, de fato, conquistar um processo de fechamento das liberdades democráticas. Nós precisamos nos inspirar nesses movimentos. No tsunami da educação, no ele não, na resistência de redes, nos panelaços, no abaixo-assinado, na revolta dos vacinados que a geração de 68 está propondo para a vanguarda brasileira, para inspirar a resistência e, ao mesmo tempo, colocar no posto de mando a necessidade de derrotar Jair Messias Bolsonaro ainda em 2021. As viúvas da ditadura civil-militar, infelizmente, voltaram ao poder pelo voto. É verdade, muita gente, dos 57 milhões de brasileiros que votou nesse genocida, comprou o gato por lebre, quando este criminoso se vendeu como se fosse antissistema, quando na verdade ele é a parte mais podre do sistema político brasileiro. Evidentemente, o fato do Brasil ser o único país da América Latina que não fez nenhuma justiça de transição fez com que também tivesse essas condições favoráveis da vitória da extrema-direita. Seja porque os crimes contra a humanidade cometidos pela ditadura civil-militar nunca foram julgados. Nós não tivemos, como tivemos no Uruguai, na Argentina, no Chile, a condenação daqueles que cometeram crimes contra a humanidade. E essa violência estatal segue se reproduzindo na criminalização dos movimentos sociais, na criminalização da pobreza, na manutenção de mecanismos de tortura e também no genocídio da nossa juventude pobre e negra. A justiça de transição não ter sido realizada é um sinal de que um setor importante do nosso povo não conhece a história de assassinatos, torturas, corrupção, violência perpetrados por 21 anos no Brasil. O Exército nunca foi intruso na política. Ele sempre foi instrumento da vontade popular. Foi golpista, porque apiou o governo que havia sido eleito, João Goulart, do poder. Foram 20 anos de pleno emprego, segurança, respeito aos humanos direitos. Foi cruel e genocida. Perseguiu opositores, torturou, matou centenas de ativistas, prendeu, demitiu servidores de carreira, acabou com as liberdades democráticas e promoveu um verdadeiro genocídio indígena no país. O povo não clamava pelo fim da corrupção, porque ela praticamente inexistia. Foi corrupta. Boa parte das relações com as empreiteiras, que depois dominou a cena política do país, começaram lá na ditadura civil-militar. Teve vários casos de enriquecimento ilícito, corrupção, mas que eram maquiados pelo governo golpista e, como não havia liberdade de imprensa, não tinha como se denunciar. Passamos da 49ª para a 8ª economia do mundo, mesmo com 2 crises do petróleo. Afundou a economia. Nós tivemos um aumento de 30 vezes a dívida externa brasileira. Ao mesmo tempo em que aumentou a concentração de renda e de riqueza na mão de poucos, promoveu e ampliou as desigualdades sociais e teve uma hiperinflação que ficou conhecidíssima no final da ditadura civil-militar, numa das maiores crises econômicas da história do país. É preciso aprender com o legado dos que lutaram antes de nós. O desafio da nossa geração é salvar vidas, enfrentar a pandemia, enterrar a extrema-direita e também construir um novo futuro,
com um programa radical de taxação das grandes fortunas, de auditoria da dívida pública e de taxação dos lucros e dividendos. Nós não lutamos para que o amanhã seja um novo ontem com outro nome. Nós lutamos contra a extrema-direita e, ao mesmo tempo, lutamos por um novo futuro, para que nunca mais aconteça. Ditadura, nunca mais. Se tu gostou do vídeo, comenta, compartilha, curte, passa pras amigas, nos ajuda a chegar mais longe. Até a próxima terça, gente, para não perder o costume, para Bolsonaro. Para quem perdeu o nosso último vídeo, um genocida presidente do Brasil, basta clicar nesse quadro e assistir.